Fala a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, dando continuidade aqui a esses vídeos. Nós vamos falar agora do quarto animal, né? Deus colocou no meu coração para trazer aí a toda a galera que possa assistir esse vídeo uma compreensão sobre a questão do quarto animal. Uma coisa que eu tenho que compreender: a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque no tempo bíblico, poucas pessoas tinham acesso à leitura, poucas pessoas sabiam ler, poucas pessoas tinham acesso à leitura. E então eles conheciam a palavra de Deus através de ouvir. Nós hoje não somos diferentes. Nós conhecemos a palavra de Deus em estudar, em ouvir as ministrações e conhecer a Deus. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós aumentamos a nossa fé. Então, o objetivo de conhecer a Deus é aumentar a fé nele, aumentar a intimidade com Deus, ter essa intimidade com Deus. Então, tudo que nós buscamos aprender e conhecer de nosso amado Deus está nos levando a um relacionamento mais profundo com Ele. E a palavra de Deus diz lá em Daniel, capítulo 7, a partir do verso 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejavam. Eram diferentes de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. E estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas, e eis que nessa ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, veja bem, amados. O Daniel tem uma visão, né, de 4 animais, né? Deus dá essa visão para ele, 4 animais. O primeiro é leão, que é a Babilônia, né? O terceiro, o urso, que é o segundo urso, que é os persas, medo persa. O terceiro, o leopardo, que é a Grécia, né? E o quarto, esse animal aqui estranho, né? Esse animal terrível, né? A qual o Daniel chama ele de animal terrível, animal espantoso, né? O qual é Roma. A gente já sabemos que isso aí está na história, né? Antes de que o reino da Grécia e de Roma viesse, Daniel já havia visto eles através da visão que Deus deu a Daniel. E o anjo de Deus vem depois e dá a explicação para Daniel, que são esses os reinos que viria após Babilônia, né? Então viria esses reinos. E Daniel, ele fica impressionado com esse animal terrível que ele viu, o quarto animal, essa visão. Ele fica impressionado e aí ele vê os chifres sair ali, os 10 chifres, depois um chifre pequeno sai no meio deles e sobrepõe 3 ali, né? E então ele fica impressionado. E ele fica impressionado com o que sai da boca, com as palavras que o chifre pequeno falava. Então Daniel, ele quer saber sobre o animal terrível e sobre o chifre pequeno. E a gente vê no livro, né? Eu não vou ler tudo aqui para vocês, porque não dá para ler tudo em um vídeo de 40 minutos, por aí. Então não dá da gente ler tudo, né? Mas vejamos bem. Ele quer saber sobre o animal terrível. Porém, a gente vê na continuidade, a gente vê que o anjo vem e, em vez de explicar para Daniel a questão do animal terrível que Daniel queria saber, do chifre pequeno,
o anjo tira o foco de Daniel do animal terrível para mais uma visão que Deus deu a ele. E então apareceu um carneiro, né? E um bode. O carneiro vence, vem vencendo tudo, depois vem o bode, vence o carneiro, e desse bode, ali que tinha um chifre grande, viçoso na testa dele, aquele chifre quebra e sai 4 chifres ali daquele chifre grande. E agora de um daqueles 4 chifres, de um daqueles 4 chifres, sai o chifre pequeno que estava lá no animal grande. Então veja bem, o anjo tira o foco de Daniel para o animal terrível, né? Que a qual tinha 10 chifres, depois sai o chifre pequeno, e agora mostra o chifre pequeno lá no bode. E aí o próprio anjo dá a revelação para Daniel, para nós, de quem é ali onde é o bode, quem é o bode, né? O carneiro, que era o Medo de Persa, né? E o bode, que é a Grécia, que veio e venceu a Pérsia, né? E dominou a Pérsia. E a Grécia ali era no tempo do Alexandre Grande. Então o Alexandre Grande ele veio e conquistou a Pérsia ali, com a Babilônia e tudo, toda aquela região ali central ali do Oriente Médio, aquela região ali foi dominada por Alexandre o Grande. Ele dominou uma grande parte do mundo, mas ele morreu ainda com 30 anos de idade e no seu lugar reinou-se 4 dos seus 4 generais. E de um desses generais é que sai o chifre pequeno, que são 4 chifres, 4 generais, e de um deles sai o chifre pequeno, né? Quer dizer, da linhagem de um desses generais. E aí, olhando já pela história de Daniel e olhando pela história história geral, que conta todas essas guerras, esses conflitos, a gente sabe que o general que conseguiu sobrepor os outros generais foi o Seleuco, né? Então é da descendência de Seleuco, da linhagem de Seleuco, que sai o anticristo. A linhagem do anticristo veio de Seleuco, o general Seleuco. Então o que o anjo fez com o Daniel? Tira o foco de Daniel do animal terrível, né? Do chifre pequeno que estava ali também no animal terrível, e agora traz para a Grécia e mostra a Daniel um caminho mais fácil, compreensível, para ele compreender ali de onde sairia o chifre pequeno, que é o anticristo, que é da Grécia. E aí, quando a gente olha para ali a besta do Apocalipse, né, a gente vê que o animal ali da besta do Apocalipse é formado de boca de leão, de pés de urso e corpo de leopardo. Então, quer dizer, está ali explícito na besta de Apocalipse ali, capítulo 13, está explícito ali o Babilônia, né, que é a boca, os Medo-Persa, que é os pés, e o corpo, né, a maior parte, que é a Grécia. Então, o que o anjo está explicando a Daniel, olha, não coloca seu foco aí no animal terrível, não. Coloca seu foco aqui, que eu vou te mostrar os chifres pequenos aqui, agora no reino da Grécia. Então, toda aquela. Quando fala em animal, e aí a gente tem que compreender a palavra de Deus, todas as vezes que está falando em animal, está falando de território, está falando de reino, está falando de região. Então, assim como o bode ali foi representado como a Grécia, né? E o chifre, o Alexandre o Grande, né? Depois os 4 chifres, os 4 generais ali do Alexandre o Grande. Então o chifre representa pessoas, representa reis, né? Representa a pessoa que governa. E o animal representa a região geográfica, a nação, o reino, né? Representado pelo animal.
E o que nós estamos, o nosso foco aqui hoje é compreender uma coisa. Por que Deus revelou primeiramente o chifre pequeno no animal terrível? E depois ele tira o foco de Daniel para o bode, que é a Grécia, né? Então a gente precisamos olhar e compreender esse tipo de revelação para que a gente compreenda a Bíblia, compreenda a vinda do anticristo, o tempo do anticristo, a gente conheça a região onde sai o anticristo e o tempo do anticristo. Então veja bem, quando nós olhamos para a história, aí nós precisamos olhar para a história, né? Uma coisa que não dá para nós compreendermos a Bíblia sem olhar para a história. Então veja bem, a gente olhando para o império de Seleuco, né, que é o Império Seleucida, né, a dinastia ali Seleucida, a gente vê ali no tempo do apogeu, né, o apogeu ali da dinastia Seleucida, né, a gente que foi justamente em 281 a.C., né? E aí eles dominaram, né? Aquela região ali onde é hoje, olhando aqui, e isso antes de trazer para vocês, eu pesquisei, já tinha estudado sobre isso, a gente vê isso lá no livro de Macabeus, mas eu pesquisei também na história para que a gente veja. Então é muito importante a gente estar sempre pesquisando para conhecer. Nós não conhecemos essa região lá do Oriente Médio, onde reinou ali a dinastia Seleucida, mas nós podemos conhecer pela história. Então veja bem, o império, né? Aqui eu copiei uma parte lá do estudo que eu achei mais coerente, né? E diz assim estabelecendo o seu império em comparação com tempos modernos na região leste da Turquia, Síria, Irã, Iraque, Líbano e Israel. Então veja bem, a dinastia de Seleuco, né? Ali a Seleucida, né? A linhagem, os descendências de Seleuco, o apogeu deles, eles dominaram toda essa região que hoje nós chamamos ali, né, de Turquia, Síria, Irã, Iraque, Líbano e Israel. Então toda aquela região, no apogeu ali do general, da onde sai o chifre pequeno, né, do apogeu ali do reino ali, dos descendentes de Seleuco, eles governaram em toda essa região. Então veja bem, nós temos que compreender qual é a região aonde Deus está mostrando para Daniel focar. Então o foco de Daniel foi tirado do animal grande e trazido para essa região do apogeu aqui, aonde dominou ali da dinastia, que sai o chifre pequeno, que sai dessa região. Então, olhando como região, o anticristo ele sai dessa região, né, que é Turquia, Síria, Irã, Iraque, Líbano e Israel. Mas o anticristo ele ataca Israel, então Israel está fora. O anticristo ele não é israelita, ele não pode sair de Israel, porque o próprio anticristo ele vem de fora e ataca Israel. Então, cortando Israel, a região onde o anticristo vai sair, porque é o foco aonde Deus mostra para Daniel, é Turquia, Síria, Irã, Iraque e Líbano. Claro que o anticristo vai vir aí com a colisão de nação, né? A gente vê lá, são 10 nações que dá sustentação ao reino do anticristo, está bem explícito lá em Apocalipse, né? Apocalipse ali 17. Então nós precisamos olhar e compreender
aonde Deus está mandando Daniel focar, porque aonde Deus está mandando Daniel focar é aonde sai o chifre pequeno, onde sai o anticristo. Mas voltando para o animal estranho, por que o chifre pequeno é mostrado primeiro no animal estranho? Então veja bem, nós olhando para o Império Romano, porque o animal grande é o Império Romano, né? E isso não tem nenhuma dúvida, né? Então, vejamos bem, o Império Romano, ele se dividiu entre Império Ocidental e Império Oriental. Já estou falando já para depois do tempo de Cristo, né? Ele durou até lá 1453 depois de Cristo, né? Império, deixa eu ver, aqui o Império Romano, ele durou ali por cerca de 1400 anos, né? Aliás, cerca de 400 anos depois de Cristo, né? E aí inicia o Império Bizantino. E o Império Bizantino, ele é uma continuidade do Império Romano. Veja bem, o Império Bizantino, também conhecido como Império Romano do Oriente, isso aqui é pesquisa que eu pesquisei, tá? Tá aí no site, vocês podem pesquisar aí, entrar no Google, pesquisar sobre o Império Bizantino, vocês vão encontrar. Então diz assim, o Império Bizantino, também conhecido como Império Romano do Oriente. Então veja bem, o Império Bizantino também foi conhecido como Império Romano do Oriente, durou de 330 a 1453 depois de Cristo. E a cidade de Constantinopla, localizada na atual Turquia, era a capital administrativa e emergiu como uma nova Roma. Após a conquista dos povos germânicos que dissolveram o poderio do Império Romano do Ocidente. Então veja bem, ao dissolver o Império Romano do Ocidente, né, o Império Bizantino ele dá continuidade ao Império Romano. Agora o Império Romano é do Oriente, não mais do Ocidente. Quer dizer, o Império Romano se firmou agora no Oriente, mas ali Constantinopla foi fundada como a nova Roma. Foi ali, era a nova Roma, né? Depois que passou a se chamar Constantinopla, depois Istambul, que fica na Turquia. Então veja bem, vamos olhar que a gente começa a ver. O Império Bizantino ele é continuidade do Império Romano. E a capital do Império Bizantino é o Constantinopla, né? A nova Roma, que é Constantinopla, que hoje é Istambul, tá, na Turquia. Então a gente veja bem, quando Deus tira o foco de Daniel, do animal terrível, para o bode, que é para, aliás, tira o foco de Roma para o Império Grego, né, para a Grécia, que dominava, que ali da onde sai o chifre pequeno, a região que se dominava, estava ali incluída a Turquia. Turquia, Iraque, Irã, né, Líbano, era onde ali a dinastia do general Seleuco teve apogeu. Então veja bem, a Turquia ela continua na evidência do Império Romano, do animal feroz. Então por isso o chifre pequeno estava ali no animal feroz, o anticristo foi mostrado no animal feroz, porque há uma continuidade do Império Romano, que é o Império Romano do Oriente, né? O Ocidente realmente deixou de existir. E continua dizendo, e foi o único império a oeste da China sobreviver da antiguidade até o início da Era Moderna, situando exatamente entre a Europa e a Ásia. O Império Bizantino foi palco de conflitos entre o cristianismo e o islamismo e teve seu fim nas mãos de tropas muçulmanas em 1453. Então veja bem, em 1453
chega ao fim o Império Bizantino. Porém, vem aí o Império Autonômico, né? Então veja bem, mas antes vamos olhar aqui, uma coisa que eu pesquisei e eu achei interessante, a origem do Império Bizantino. Vejam aqui, o termo bizantino refere-se a Bizâncio, uma colônia grega fundada em 658 a.C., às margens do Bósforo Estreito, que liga a Mediterrâneo ao Mar Negro. A origem oficial do Império, porém, só ocorreu séculos mais tarde, em 330 d.C., quando o imperador romano Constantino fundou no local a cidade de Constantinopla. A cidade servirá como a capital oriental para o Império Romano. Então veja bem, olhando para a origem do Império Bizantino, não tem como não olhar a continuidade ali da Grécia, que é aonde é tirado o foco de Roma para a Grécia, ali o anjo de Deus mostrando para Daniel que o foco é a Grécia. Então veja bem, o Império Bizantino ali também surgiu de uma colônia grega, e o seu foco também foi a Grécia, foi naquela região ali do Oriente Médio, né? E aqui fica bem claro, né? Que fica ali entre o Mar Negro, né? E o Oriente Oficial. Porém, só. Deixa eu ver. Deixa eu começar aqui. As margens do Bósforo, né? Estreito, que liga o Mediterrâneo. Não, estou lendo no lugar errado, me desculpa. Aqui. E florescimento de Bizantino se deu com o imperador Justiniano I, a partir de 527 d.C. Foi em seu governo que ocorreu a restauração da grandeza romana. Ele conseguiu recuperar grande extensão de territórios perdido por Roma, como a Península da Itália, o sul da Península Ibérica e o norte da África. Então veja bem, o apogeu bizantino se estendeu por toda essa região. Então quando fala ali para nós, né, que ele estava ali entre a Ásia e a Europa, depois, aí estou olhando na história, o que eu estou lendo ali são partes de estudo que eu olhei, pesquisa, né? Então, o Império Bizantino, ele estava ali entre a Europa e a Ásia, naquela região ali central ali do Oriente Médio, né? E também depois o apogeu dele, ele alcançou outras regiões da Europa, se tornou um Império Grande, que é a continuidade do Império Romano, né? Então veja aqui, a restauração da grandeza romana. Então o Império Bizantino foi considerado a restauração da grandeza romana. Então veja bem, para quem pensa que o Império Romano se dissolveu quando acabou o Império Romano ali ocidental, né? Acabou o Império Romano Ocidental, se engana, porque o Império Romano continua. É só ir para a história que você vai ver. O Império Romano continua. Então ele teve seu auge, a restauração da grandeza romana, né? Então, e ele vem ter o fim. A gente vê que ele reinou até 1453, né? Então ele teve uma duração muito comprida, essa continuação do Império Romano, né? E aí, deixa eu abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho da Turquia, né? Numa pesquisa que eu fiz, como se chamava a Turquia antigamente, diz assim, o país e a civilização mais importante desse período foi o Império Autonômico, que ocupou as terras da Roma antiga e em alguns aspectos considerando continuidade dela, quer dizer, continuidade de Roma. De 1300 a.C., de 1300 a 1900 depois de Cristo, né? Durante 600 anos, os turcos
autônomos ocuparam muitos territórios e como os romanos deixaram inúmeras obras públicas nessa terra. Então, assim, estou falando de história. Então, o Império Autônomo ele é considerado também continuidade do Império Romano. Então, veja bem, quando é mostrado o chifre pequeno lá no animal estranho que é Roma, tem um sentido, fica mais difícil complicar, fica mais complicado compreender por causa das grandes mudanças que teve, mas o Império Romano continuou sendo Império Romano, né? E continuando aqui, eu tirei aqui uns trechos que eu achei importante para nós compreender a história do Império Romano, que é o animal estranho de Daniel, o animal terrível de Daniel. Mas você vai lá, você entra no Google e pesquisa que você vai encontrar toda essa história. A história está lá, a história bizantina, a história autônoma, que dá continuidade à história a Roma, ao Império Romano, não o ocidental, mas o Império Romano oriental. É importante que a gente olhe para a estátua ali do sonho do Nabucodonosor, interpretado por Daniel, né? Deus deu a interpretação de Daniel. A gente vê que o que representa ali são as coxas, são duas pernas. Tanto pode representar o Roma, que foi fundado por dois irmãos, né? Representando os dois irmãos que fundaram Roma, como pode ser representado também o Império o Império Ocidental e o Império Oriental. Então, veja bem, como as coisas, quando a gente começa a estudar, as coisas começam a fluir no nosso entendimento. Aí diz assim, o Império Turco Otomano teve uma duração muito longa, chegando ao fim apenas no início do século XX, durante a Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. A partir de sua fragmentação, houve a formação dos modernos estados árabes na região do Oriente Médio e de outros na região do Balcãs, na Europa. Então, veja bem, com a Primeira Guerra Mundial, dissolveu-se o Império Autônomo, né, Turco Autônomo, e ficou somente a Turquia, aquela região ali, árabe ali, do Oriente Médio, toda aquela região ali, se tornou região aonde agora surgiu os novos países, a nova nação ali, vindo da onde era o domínio do Império Otomano, né? Que é a continuidade também do Império Romano, né? E diz também, a história da Turquia inicia-se nos tempos pré-históricos mais antigos. A Turquia como país, como a configuração atual, só surgiu na década de 1920, quando o Império Otomano foi abolido e substituído pela República da Turquia. Então veja bem, quem substituiu o Império Otomano? A República da Turquia. Que é a continuidade do Império Romano. Então veja bem, aonde chega a continuidade do Império Romano? Chega na Turquia. Mas esta pode considerar-se uma legítima sucessora de uma série de impérios que tiveram o seu centro de poder na Turquia e a Turquia contemporânea. Então veja bem, nós temos aí uma sucessão de poder ali acontecido na Turquia. O que acontece? Na Turquia, Constantinopla, hoje Istambul, ali foi fundada ali a Nova Roma. Nova Roma, quer dizer, foi fundada numa colônia ali de gregos, né? E a colônia era uma colônia grega, aonde foi fundado ali a Constantinopla, a Nova Roma, né? E depois passou a chamar Constantinopla. Então veja bem, tudo na Turquia. Hoje é Istambul, Turquia. Então, quando nós olhamos para o chifre pequeno ali no animal terrível, né? Nós estamos vendo essa continuidade ali na região turca, aonde o Império Romano continua através de Roma Oriental, né? Onde a Nova Roma passou a ser Constantinopla, né?
e que hoje é Istambul, e que hoje é Turquia. E o Império Bizantino é que era a continuidade, é bem claro, a história é bem clara, a continuidade de Roma. O Império Otomano também é considerado uma continuidade de Roma. E aí, quando dissolve o Império Otomano, fica o quê? Fica Turquia. A única herança de todo esse reino romano, desse animal aqui terrível de Daniel, é Turquia. Por isso, o chifre pequeno, ele foi mostrado primeiro ali no animal terrível em Roma, no reino de Roma. E aí, quando nós olhamos para Apocalipse, capítulo 2, quando nós vemos ali que Cristo mandou João escrever as 7 igrejas, né? E nós vemos ali no capítulo 2, falando ali da igreja, falando ali da terceira igreja, que é a igreja... Deixa eu ir lá para o capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, que nós vamos para a leitura, fica mais rápido. Me fugiu da cabeça aqui o nome da igreja. A gente vai para... A gente tem aqui a palavra de Deus, é para isso mesmo que ela está aqui, né? Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. A igreja, a terceira carta, a igreja de Pérgamo, né? E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então veja bem, aqui a cidade de Pérgamo é Turquia. Então Jesus está nos dizendo que o trono de Satanás está na Turquia. E a carta de Pérgamo é bem clara. Satanás habita na Turquia. E aí, quando a gente olhamos para o capítulo, olhando para Apocalipse, a gente vê também a palavra de Deus revelando que a besta, ele dá o seu reino, né, no capítulo 13, o diabo dá o seu reino para a besta. Então, se o trono dá seu trono para a besta, no capítulo 13 de Apocalipse, se o diabo dá seu trono para ver se o trono está na Turquia, Jesus aqui, quem está dizendo é Jesus, dizendo aqui para João, mandou João escrever para a igreja de Pérgamo, que o trono de Satanás está lá em Pérgamo, que é a Turquia. Satanás habita lá na Turquia. Então, aonde é que Satanás vai dar o trono dele para a besta, se não é aonde está o trono dele? E o trono dele está na Turquia. Então, veja bem, a gente olhando aí para o animal terrível, a qual é Roma, e todo esse império romano, ele vai sendo ali... tendo uma continuidade no Império Bizantino, depois no Império Otomano, que na Primeira Guerra Mundial se dissolve em todo aquele império, ficando exclusivamente ali Turquia. Então, de todo esse império ali, da continuidade do Império Romano, do animal feroz, se resume na Turquia. Por isso o chifre pequeno foi mostrado no animal terrível que era Roma, porque o final é a Turquia. E Jesus está dizendo que é lá aonde Satanás habita, é lá aonde está o trono de Satanás. E capítulo 13 de Apocalipse também é bem claro a revelação ali. Satanás dá seu trono à besta, e o trono está lá na Turquia, então é lá na Turquia que é dado o trono, de Satanás dá seu trono para a besta. Então veja bem, como as coisas vai se configurando até chegar na Turquia. Então, quando nós vemos aí hoje a Turquia, e nós olhamos também ali para a região do general Seleuco, que é da dinastia dele, da linha ali
ele é a linhagem do anticristo, o chifre pequeno, né? Então nós vemos que ele dominou naquela região ali, Turquia. Qual é a região? A Turquia está dentro. Então, quando Deus tira o foco de Daniel do animal terrível que é Roma, tira o foco de Roma para a Grécia, que ali foi mostrado depois como bode, antes era o leopardo, depois foi mostrado como bode, para facilitar a visão que Deus deu para ele, um chifre grande no bode, que é o Alexandre Grande, depois ele quebra, sai dele 4 chifres, os 4 generais, e de um desses chifres sai o chifre pequeno, que é o anticristo. Então, saindo o anticristo de um desse chifre pequeno, e aí a gente vai para a história, a gente compreende ali, o capítulo 11 revela uma série de guerra ali entre as dinastias dos generais, mas quem sai vencedor, na verdade, é a dinastia do general Seleuco, que é a dinastia Seleucida, né? Então, essa dinastia onde sai o chifre pequeno, a gente vê ali no capítulo 11 de Daniel, fala-se de um homem vil, né? Que é realmente o chifre pequeno, que ainda não veio, mas vai vir. Assim como a gente vê em Apocalipse 17, que dos reinos, 5 já caíram, 5 já passaram, né? E aí a gente identifica esses 5 bem, o Egito, ali a Síria, a Babilônia, a Pérsia e a Grécia, né? E um existe, que é Roma, é o que existe. O outro ainda não veio, mas quando vier dura pouco tempo. Esse que ainda não veio, a gente olha para a estátua ali de Nabucodonosor, né, do sonho de Nabucodonosor, a gente vê ali que há um reino ali de barro e de ferro, que são os pés, né, os arteiros, que são os dedos, né, ali de ferro e barro, que é isso que nós vivemos hoje, que é a democracia, que nada melhor para representar o governo do ser humano do que o barro. O barro é um representante fiel do ser humano, que foi feito de barro. E o ferro, ainda alguns governos ditador que existe nesse nosso tempo de hoje. Então, esse pé de barro, arteiro de barro e de ferro, é esse tempo que nós estamos vivendo hoje, a qual o Império Otomano deixou de existir, mas ficou ali limitado o animal feroz ficou limitado na Turquia, da onde vai sair o anticristo, que é lá que dá o trono de Satanás, é lá que Satanás vai dar o trono dele para a besta. E todas as outras nações são governadas ou por democracia ou por governos ditadores, governo totalitário, que esse é o 7º reino, né? Que veio, que é esses vários reinos, barro com ferro que não mistura, são vários reinos aí, são a democracia, são os países ainda totalitários, né? E são 7 reinos. E o anticristo, né, ele é o 8º, né, vem com o 8º reino, essa colisão de 10 nações, né, que dão suporte ali ao anticristo, né? Ele mesmo, ele domina, ele vem, ele dissolve ali 3 nações para se tornar a nação dele, né, onde ele surge, né? Então, essas 10 nações, esses 10 reinos, essa colisão vai dar poder ao anticristo para dominar o mundo. E aí o anticristo faz aliança com os outros. A Bíblia diz, Daniel é bem claro, que ele faz aliança com muitos. Então não é só com Israel. Quando nós vemos falar, o anticristo vai fazer uma aliança com Israel por 7 anos. Não, ele vai fazer uma aliança com muitos e Israel está dentro dessa aliança. E aí, por 3 anos, com 3 anos e meio, Israel sai fora dessa aliança, quebra essa aliança, e é quando o anticristo tenta varrer Israel do mapa. E aí é na época que vem Jesus e prende o anticristo à besta, lança no lago de fogo. A gente tem muitos vídeos falando sobre esse respeito. Então veja bem, amados, qual é a compreensão que nós temos que compreender? O animal terrível foi mostrado ali nele, o chifre pequeno, porque tem uma sequência dele, que é Roma, o império, esse animal terrível é Roma,
né? E representa o governo de ferro, o império de ferro poderoso, mas que dá essa continuidade que realmente só acaba ali na Primeira Guerra Mundial, aonde se resume a nação da Turquia. E aí a gente vê Jesus bem claro que Satanás habita na Turquia, o trono dele está lá na Turquia, e Apocalipse capítulo 3 é bem claro, Satanás dá seu trono à besta, e o trono dele está na Turquia, então ele dá o trono para ele para a besta lá na Turquia. Não estou dizendo que o anticristo vai ser da Turquia, mas lá na Turquia é onde ele vai ser coroado rei, onde ele vai receber o trono ali de Satanás, é lá na Turquia. Não é necessariamente que ele seja turco. Então veja bem, aqui nós estamos tentando compreender os reinos, as regiões geográficas. Então quando nós olhamos para o animal terrível de Daniel, olhamos para fazer uma comparação também com os outros reinos, e nós vemos aqui que a região aonde surge o anticristo é essa região ali, tanto da Grécia, que a Grécia dominou, que era ali representado pelo bode, né, naquele tempo, que dominou, que era ali a região ali de Turquia, de Iraque, Irã, de Líbano. Então é essa região aí do Oriente Médio, essa região que está aí entre a Europa e a Ásia, né? Essa região aonde surgirá o anticristo. E olhando para aonde termina o Império Romano, o animal terrível, o Império do Animal Terrível, o Império de Ferro, a sequência, né, a continuidade, termina-se na Turquia. O que tem hoje de resto, que realmente restou de poder desse animal terrível, é a Turquia hoje. E Cristo é bem claro, é lá que está o trono de Satanás, é lá que Satanás habita. Então é ali daquela região que vai sair o anticristo. Não estou falando que é o governo atual de lá hoje, não. Pode ser, às vezes não é nem um turco, mas é lá que ele vai ser coroado, o rei. A Turquia é um dessas nações, dessas 10 nações, que dá poder ao anticristo. E talvez seja essa nação, né, onde mais 2 ou 3 nações ali se tornam uma só para fortalecer o anticristo, e tem todas as outras das 10 nações que tem essa colisão que dá poder ao anticristo. Então vejam bem, vai lá na rede mundial, né, na internet, e pesquisa. Porque pesquisando é bem claro. Aqui eu vou reler aqui algo para que não sai do nosso entendimento. A República da Turquia, mas esta pode considerar-se uma legítima sucessora de uma série de impérios que tiveram seu centro de poder no que é a Turquia contemporânea. Então o centro de poder de diversos impérios foi ali na Turquia. E o Império Oriental Romano, seu centro de poder foi ali na Turquia, Constantinopla, Istambul hoje. O Império Bizantino, né? O Império Autônomo também, seu foco de poder, sua força de poder foi ali também na Turquia. E então é ali que está o foco do poder do diabo, o foco do poder de Satanás. Tá ali. Não estou dizendo que esse governo que está aí hoje na Turquia ele é satanista, não nada a dizer sobre esse respeito, mas nós sabemos uma coisa: o mundo muçulmano, o que os radicais muçulmanos eles buscam dominar o mundo. Isso eles tiram de onde? Tiram do Alcorão. Eles tiram das profecias do Alcorão, que profetiza que o Islã vai dominar o mundo. Então, quando a gente vê aí esses radicais muçulmanos, né, tá falando aí em dominar o mundo, dominar as nações, não tenha dúvida que eles tiraram isso do Alcorão. É profecia do Alcorão. Os moderados não vai por esse lado,
mas os radical vai. E aí uma coisa que eu chamo a atenção, eu já vi muitos teólogos chamar a atenção também, é a questão da migração muçulmana. Nós vemos hoje uma migração muçulmana muito grande, muito forte, migrando para a Europa e para todas as nações do mundo. Porque isso já é propósito, já é o diabo agindo, o diabo. Por quê? Porque quando surgir o governo do anticristo, que não tenha dúvida que ele vai sair desse governo aí muçulmano, porque essa a região dominada pelo muçulmano, a região onde sai ali a Turquia, onde sai o anticristo. Então, quando um líder muçulmano vir como aqueles que eles esperam, né? Eu, minha língua não fala, mas é o tipo do Messias que eles esperam que vai vir, aí profetizado no Alcorão, na religião deles. Então, quando ele chamar todas as pessoas para guerrear contra o mundo, não tenha dúvida que todos os muçulmanos vão obedecer. E aí, veja bem, o mundo ocidental vai estar enfraquecido nesse tempo. Muita gente olha os Estados Unidos como ali a besta, olha a Rússia como a besta. Não, vai ter uma mudança, uma geografia religiosa, uma mudança na geografia religiosa muito grande. Porque antes do surgimento da besta haverá o arrebatamento. Porque a besta vai surgir também no tempo da ira de Deus lançada nessa terra, sobre o mundo ímpio. Então a igreja já foi, Deus não vai derramar a sua ira sobre a igreja. É muito importante a gente olhar Apocalipse e compreender ali que na abertura do capítulo 6 ali, a gente vê que aparece o Cordeiro, o que está sentado no trono e o Cordeiro, um sinal no céu ali. E a gente vê todo mundo escondendo, a igreja não vai esconder do Cordeiro. Porque o Cordeiro é o noivo da igreja. A igreja espera o seu noivo. Então a igreja não está mais ali na abertura do sexto selo. E a grande tribulação, ela começa a partir dali, porque assim como quando Cristo morreu, houve um grande terremoto e os santos de Israel ressuscitaram ali naquele dia, foi muitos que ressuscitaram, e Deus, ele tem uma forma de agir, os métodos de Deus agir sempre são o mesmo. Então não tenha dúvida que quando para a ressurreição dos mortos que morreram em Cristo, e para que todos sejam arrebatados, né, nós que estivermos vivos seremos nosso corpo transformado e levado aos céus, Deus vai sacudir esse planeta com um terremoto, a terra vai fender, e os mortos que morreram em Cristo, todos vão ressuscitar. E aí, essa terra vai ficar um caos. É a hora que o anticristo vai aproveitar para poder exercer a influência dele no mundo todo. E é o tempo também que aí a abertura do sexto selo ali, Apocalipse capítulo 6, é bem claro, ali dá início à ira de Deus. Então inicia ali a ira de Deus. E a gente já vê ali no capítulo 7 uma multidão de gente, de todas as nações, povos e línguas, que estão diante do trono de Deus. Ali não fala mais em alma, a gente vê lá na abertura do quinto selo que fala em almas, lá debaixo do altar de Deus, mas ali com aquela multidão de gente, já são pessoas, multidão. Ali são os arrebatados diante de Deus, eles são de todas as nações e línguas. Às vezes a pessoa faz confusão, porque aparece ali um ancião e pergunta a João, e estes, de onde vieram? João não sabia. E aí aqueles vieram, aí a gente tem a versão João Ferreira de Almeida, né? E a outra versão mais tradicional que fala, vieram de grande tribulação. Então, quer dizer, são as tribulações que a igreja passou, desde a igreja primitiva até o momento do arrebatamento. É um grupo seleto. Aí tem a tradição que diz dá. Quando diz dá, está falando da única tribulação, né? Que é a grande tribulação. Só que a grande tribulação, ela vai começar mesmo ali ela vai começar seu apogeu ali no capítulo ali 8, na abertura do sétimo selo. E aonde uma parte da terra um terço da terra é queimado,
né, pelo fogo, outro cai um monte no mar, um terço do mar ali também é destruído, todo que está ali morre, e cai uma grande estrela que atinge um terço dessa terra, não é uma estrelinha, é uma estrelona. E aí, cada trombeta que vai tocando, a ira vai acontecendo, a ira de Deus sobre o mundo ímpio. Então veja bem, mas a igreja já está lá diante do trono para as bodas do Cordeiro. E, porque aquele grupo seleto ali, quando diz dá, a tradução está errada, não pode ser dá. Se tiver dá, você traz um conflito de entendimento na Bíblia. A Bíblia ela é correta. Porque se fala da grande tribulação, se já terminou a grande tribulação, por que continua a grande tribulação se já terminou? Se aquele grupo seleto falou que vieram de lá da grande tribulação. E aí, quando as pessoas que interpretam essas coisas erradas, diz que a igreja vai estar aqui na grande tribulação, mas escuta, espera aí. Quando nós olhamos o capítulo 19, antes de Jesus descer para prender a besta e o falso profeta e lançar no lago de fogo e prender Satanás por 1000 anos, há um casamento às bodas do Cordeiro lá no céu com a igreja. Com quem Cristo casou lá se a igreja não foi arrebatada ainda? Então não tem como, aquela multidão que está ali no capítulo 7, verso 9, aonde João sabia claramente de onde aquela multidão vinha, veio de todas as nações e língua. Ali João sabia, era bem claro, ele disse de onde vinha aquela multidão. Agora um grupo seleto que estava separado ali, João não sabia de onde vinha. Porque veio de grande tribulação, não da grande tribulação. Então olha para essa tradução mais antiga, essa tradução moderna está causando confusão no entendimento bíblico, está causando contradição bíblica, e a Bíblia não tem contradição dela, a condição está na interpretação das pessoas. Então quando ali o tradutor coloca dá, ele está criando uma contradição para o entendimento das pessoas, que a Bíblia não tem contradição. A grande tribulação ainda não passou. Ela está passando a grande tribulação, está acontecendo, que vai acontecer até capítulo 11 ali. Porque quando acontece o capítulo 11, o capítulo 12 começa uma nova narrativa ali, das coisas que é um ângulo diferente para que a gente compreenda. Então veja bem, aquela grande multidão ali, que está ali diante do trono, capítulo 7, verso 9, que veio de todas as nações. João sabia claramente que ali, que eram pessoas de todas as nações, toda língua. Ali é a igreja arrebatada. Aquele grupo seleto ali de pessoas que João não sabia de onde veio, porque a grande multidão ele sabia de onde veio, aquele grupo ali ele não sabia de onde veio. Aquele grupo ali são as pessoas que, um grupo especial que vai ter um galardão muito especial na vida deles, a qual morreram, deram sua vida pelo evangelho, por amor a Cristo. A gente vimos ali os discípulos ali, a igreja primitiva foram assoladas tanto pelos judeus como pelos romanos, muitos morreram violentamente, muitos foram perseguidos, apanharam, açoitados e mortos nas prisões, mortos em espetáculo público. Então, esse povo são um grupo seleto que nós que não temos perseguição hoje nesse mundo, não podemos comparar a eles. Mas pela graça de Deus nós somos salvos. Porque todo que crê em Cristo e morre com Cristo para o pecado, ressuscita com Cristo para a vida com Deus, é salvo. Esse é o processo do novo nascimento. Mas não há salvação sem passar por esse processo do novo nascimento. Se não arrepender do pecado, deixar o pecado, porque morrer com Cristo para o pecado é deixar o pecado. É bem claro lá, Romanos capítulo 6. Vamos lá e lê o Romanos capítulo 6, que você vai compreender. E aí, vive para Cristo, vive para Cristo agora vão viver para Cristo, viver em Cristo, com Cristo, né? Viver uma vida com Deus, passar por esse processo do novo nascimento. Então, nós, igreja, vamos estar lá diante do trono de Deus, vai acontecer as bodas do Cordeiro, nós deixamos de ser noiva, passamos a ser esposa do Cordeiro, toda a igreja passa agora a ser esposa do Cordeiro, e quando Cristo desce ali para o reino milenar, a igreja vai vir com ele, todos os santos descem com ele. Zacarias ali, capítulo 14, é bem claro, e ele vem com todos os seus santos, a igreja é santificada, a igreja está ali com Cristo. Amados, darei continuidade no próximo vídeo. No próximo vídeo eu chamo a vocês a não perder. Eu vou trazer um tema que
é um tema que muitas pessoas não conseguem compreender. Eu demorei tempos para compreender, que é a questão ali de Gog e Magog, a qual Deus traz contra Israel, para que Deus seja santificado ali em Gog e Magog, né? Que é a grande colisão do anticristo. Porém, o Gog ele não é o anticristo, mas ele é o chefe da colisão, né? E aí eu custei compreender isso. Assista o próximo vídeo para que você tenha esse entendimento. Que a paz e a graça de Jesus Cristo estejam com todos vocês.